Olá, meu nome é Lucas, eu tô aqui representando a equipe 40 no Hackathon One, realizado entre dezembro de 2025 e janeiro de 26. Bem, o desafio da minha equipe foi o Churn Insight, que consiste no objetivo de criar uma solução que seja capaz de prever o quão propenso um cliente está a realizar ou não o cancelamento de um serviço. Bom, a nossa equipe ela foi dividida em dois times. O time de Data Science foi responsável por criar o modelo preditivo usando a tecnologia Python, enquanto o time de back-end construiu uma API que seria responsável por consumir esse API em Python e disponibilizar os dados dessa previsão, né? Bem, partindo para o repositório da nossa aplicação, onde a gente pode encontrar o README dessa solução, a gente tem algumas características interessantes aqui, como o nosso logo, o conjunto de tecnologias que nós usamos para realizar essa solução, a descrição do desafio, mas nesse momento a gente vai se focar nesse trecho aqui do nosso README, que no caso seria a arquitetura da nossa solução. Então, a ideia é que a gente tenha um cliente, que pode ser um outro back-end, uma outra API, que vai consumir esse Spring Boot, né? Mas por partes. A gente tem um cliente que, através do método HTTP, vai realizar um post no back-end Spring Boot. Esse Spring Boot aqui, ele é responsável pela validação desses dados aqui, que serão validados através de estratégias como o DTO e como o Beam Validation. Bem, em um caso de sucesso, onde essa validação passa, o back-end se comunica com a Fast API criada em Python, que é responsável por carregar o modelo preditivo. Bem, realizada a previsão, todos esses dados são retornados, novamente voltam para o back-end, e então se apresenta a resposta através do JSON, ou enfim, qualquer outra forma que seja mais interessante de expor essa resposta aqui no cliente ou no front-end, né? Bom, isso aqui está um pouco abstrato, né? Então, como a ideia é fazer uma apresentação um pouco mais prática, a gente pode seguir esse, esse passo a passo aqui que a gente disponibilizou no README para mostrar um pouco da solução. Então, esse é o momento de abrir a ideia favorita e seguir esse passo a passo, que seria clonar o repositório. Então, clone repository. Ok, a gente vai puxando do GitHub. É importante que o seu Docker na sua máquina já esteja funcionando. E nesse momento a gente vai precisar mudar de branch, mas até o fim do hackathon isso já vai estar na branch principal. No caso, nesse momento, é essa daqui. E bom, estando na branch adequada, a gente realiza a inicialização do Docker da solução, certo? Então, vamos esperar um pouquinho. Bom, conseguimos terminar de subir as duas aplicações e nesse momento estamos prontos para realizar as requisições, certo? Nosso repositório tem essas requisições prontinhas aqui para realizar os testes, certo? Mas a nossa URL base é essa daqui e o JSON criado no contrato de API base seria esse daqui, onde a gente conta com os seguintes campos. No caso, seria o gênero do cliente, se ele é idoso ou não, parceiros, se ele tem ou não, dependentes, tempo de contrato em meses. Todas essas informações aqui podemos encontrar no repositório, aqui nessa pasta, Model API.
README. A gente pode ler um pouco mais sobre essas informações aqui dentro do README do modelo de linguagem, certo? Do modelo preditivo, digo. Mas, voltando aqui para realizar as requisições, certo? Realizo o método POST e então temos a resposta da API. No caso, para esse conjunto de dados, esse cliente tem uma propensão alta de apresentar um cancelamento. Mas como eu comentei anteriormente, o nosso back-end ele realiza um conjunto de validações. Então, no caso aqui onde temos um campo ausente, se a gente tenta realizar essa requisição, a resposta é essa, ele apresenta uma mensagem de erro já organizada, certo? E tem um conjunto de outros testes aqui, como um dado nulo, ele apresenta que é obrigatório. Vamos ver aqui. Um teste de tipo inválido para idoso, que no caso precisa ser binário 0 ou 1. Já tinha testado antes, mas aqui está, né? No caso aqui, por exemplo, faltando uma vírgula, ele apresenta que o JSON é inválido. Ou se a gente usa uma outra notação aqui para os campos, certo? Ele apresenta uma resposta geral desses erros. Bom, então, por enquanto é isso. Nós cobrimos como subir o projeto, que ele está utilizando o Docker para sua visualização, que nós temos um conjunto de validações para os dados que estão chegando na API, para ela não quebrar, continuar funcionando, né? Agora é o momento da gente dar uma olhada no front da nossa aplicação. Para encontrar o front-end da solução, a gente precisa voltar até o repositório que fizemos o clone e, olhando as pastas, a gente tem aqui o back-end, documentação, aqui em front-end e o arquivo index.html, que a gente pode abrir no live server da IDE e a gente pode encontrar esse formulário demonstrativo sobre como funciona, né? Então, a gente tem um conjunto de campos aqui, que nesse momento a gente vai colocar alguns dados de maneira a simular um cliente. Então, vamos colocando. Acho que é interessante pontuar que esse front-end ele foi feito usando a técnica de Single Page Application e visando o paradigma de Mobile First. Então ele usa classes do Bootstrap para trazer uma responsividade para qualquer ambiente que ele seja utilizado, né? Também conta com a validação de alguns campos, né? E, enfim, esse front-end vai fazer a requisição para o back-end, que vai fazer a previsão no modelo de linguagem e retornar os dados, né? Como a gente pode ver aqui na aba de rede, temos um status 200 e uma probabilidade de cancelamento para aqueles dados que foram inseridos, certo? Então, seria isso. A gente pode fazer uma nova requisição, mas encerrando aqui a apresentação, eu acho que esse é o momento para trazer os agradecimentos, né? Acho que principalmente a Oracle por criar esse hackathon, criar esse programa, que foi muito importante para a formação de todos nós como equipe, né? Agradecer a Lura também pelas formações, pela No Country, pela plataforma de comunicação entre as equipes, né? Eu tenho certeza que é uma experiência que contribuiu para que todos nós crescemos como profissionais, né? Então, é isso. Muito obrigado. Deixo aqui os contatos da nossa equipe, que vão estar lá no repositório. E é isso. Até mais.